Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, ouvintes da comunidade. Boa tarde, Paulinho. Sempre ali no tablet dele. Ele não sabe mexer, mas ele tenta. Boa tarde, Kelly, minha convidada. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, viu? Que legal. Kelly, nós vamos hoje, no nosso bate-papo aqui, nós vamos falar de 2 etapas da sua vida aí. E uma etapa eu tive muito presente, que foi quando eu convidei você para ser minha parceira lá na Expert Cons, e que você cuidava do nosso banco de talentos, que hoje está tendo um sucesso muito grande. Depois a gente vai contar um pouquinho para você também, eu acho que você tem acompanhado. Tem coisas novas acontecendo lá, mas tem muito daquela preparação que você nos ajudou lá. Sim. E depois nós vamos falar que aquilo, eu acredito que deve ter levado a você se estruturar para montar esse projeto bacana aí do Kumon, e a gente vai querer saber bastante coisa dessa metodologia, desse método, né, de ensino, e que a gente precisa muito de disciplina e dessas estratégias que o Kumon desenvolve lá nos dias a dia. Tá bom? Sim, com certeza, João. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa experiência, porque não só uma experiência profissional, mas na verdade uma experiência de vida, né? Hoje eu consigo mensurar, né, e comparar quando eu entrei na Expert Cons e quando eu saí, o quanto que eu consegui me desenvolver, né? O quanto eu fui desenvolvida em todos os aspectos. E um dos aspectos é o da autoconfiança, né? Que eu consegui acreditar mais em mim e focar, né? Acho que também o João foi um pouco coaching comigo, né, João? Sem dúvida. O João me dava muitos conselhos e a gente até chegou a traçar algumas metas juntos, né? E isso eu acho que possibilitou com que eu traçasse algumas metas e eu conseguisse alcançá-las, né? Na época, quando eu trabalhei na Expert Cons, né, assim, minha formação é psicóloga, né? E na Expert Cons eu pude aliar um pouco a praxis mesmo, né? Essa aliança entre a prática e a teoria, né? Então, na verdade, eu não tinha tido muitas experiências ainda na área. Eu sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, e então eu procurava, na verdade, um trabalho nessa área, para que eu pudesse me desenvolver nessa área, né? E a Expert Cons, ela funcionava na época, porque mudou muitas coisas, né? E eu posso acompanhar, assim, pelas redes sociais e tudo mais, como uma consultoria para adequar as necessidades dos colaboradores com as empresas e as próprias empresas aos pilares de gestão de pessoas, né? Então, o João trabalhava na época com vários processos da gestão, e um deles é o agregar pessoas, né? Que, no caso, ficou mais comigo, né? Essa parte, que é a de recrutamento e seleção, e eu fazia mais essa parte de seleção. Né? Então, como o próprio Chiavenato, que é o Papa da administração, ele diz, são as pessoas que produzem, criam, vendem, são elas que persuadem. Então, no fundo, as organizações, elas são pessoas, né? E nós precisamos investir nas pessoas e saber lidar com as pessoas, porque é o trabalho com o capital humano, né? O capital intelectual, que fazem com que algumas empresas consigam se destacar nesse mercado tão competitivo, né, João? Kelly, nossa, é até gostoso ouvir você falar aí com essa desenvoltura, com esse conteúdo todo. Eu me lembro, quando você chegou lá, você parecia sabe aqueles gatinhos quando molha, sabe, Renato, aqueles gatinhos quando tá molhado, acabou de cair na piscina, misericórdia, tá molhado e chegou com medo. Aí uma coisa assim me chamou muita atenção no primeiro contato com a Kelly, foi que ela tinha muita vontade de adquirir conhecimento, conhecimento prático, né? Ela tinha o conhecimento teórico e ela estava buscando conhecimento prático. Aí quando a gente começou a bater o papo, ela falou, não, exatamente isso que eu quero, tal. Eu falei, Kelly, mas eu quero fazer uma parceria, eu não posso ter um funcionário aqui nesse momento, tal, eu quero fazer uma parceria, e aí ela falou, não, mas faz uma proposta para mim, tal. Então, essa disposição dela foi o que me chamou a atenção e que me fez
propor uma oportunidade. Na verdade, foi muito mais uma oportunidade de desenvolvimento de um sonho dela do que uma oportunidade de trabalho. E isso que eu acho que é o diferencial. E eu tenho trazido isso dentro da Expert Cons. Várias pessoas passaram por lá e tiveram trajetórias muito boas, que nem a sua, Kelly, que são pessoas que foram lá adquirir conhecimento prático e também, por que não, com outros tipos de conhecimento, né, teórico e tal, e conseguiram depois criar os seus próprios projetos, né? E eu me lembro um dia que você chegou lá um pouco chateada, tal, que algumas coisas não estavam dando certo, e eu falei assim para você, eu falei assim, tenha calma, que as coisas não são no tempo que a gente quer. Com certeza. As coisas são no tempo que Deus permite, né? E eu falei, mas se você continuar com essa determinação, se você continuar investindo no seu desenvolvimento, no seu conhecimento, as coisas naturalmente vão acontecer. Agora, se empenhe no projeto que você está fazendo, que naturalmente vão surgir outras oportunidades. E foi um negócio tão rápido, porque na sequência dali, acho que 2 ou 3 meses... Foi coisa muito rápida. Você chegou com a notícia lá, eu vi que você chegou diferente daquele gatinho molhado, já era um angorá, né? Tal, e eu falei, opa, alguma coisa diferente aconteceu com a Kelly aí. Eu acho que como se eu estivesse ainda com a cabeça meio adolescente, né, e passasse para uma cabeça de mulher, né, assim que eu me sinto hoje. Uma mulher empreendedora, uma dona de um negócio hoje, né, e eu tive que crescer, né, a gente cresce com os problemas, né, quem quer ter problema? Ninguém, mas a gente precisa deles para se desenvolver, né, João? Sem dúvida. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, assim, durante os seus trabalhos lá na Expert Cons, foi, a gente definiu algumas metas, né? Sim, que me assustaram muito no começo. E assim, foi muito legal, porque são metas, tudo quando você define uma meta para um profissional, ele precisa entender o tamanho da intensidade que ele vai implementar para tocar esse projeto dele. Porque senão o resultado é desse tamanho. Eu vou mais ou menos, meia boca. O resultado é meia boca. Eu vou pegar de frente, eu vou para cima. E foi exatamente o que você fez. Você vinha todo o tempo na sala, falava, João, isso, como é que eu faço? Olha, eu dou uma sugestão para você. Mas e se eu fizer de outra forma? Não, se você achar que essa outra forma vai trazer um melhor resultado, pode implementar. E foi muito rápido. Eu acredito que nos 2 primeiros meses você já começou a atingir os seus objetivos. E eu lembro que você falava assim, eu preciso de tanto para pagar minhas contas. E ela corria atrás, isso me chamou muita atenção. Então mostrou que ela tinha o perfil de empreendedor. Sim. Porque ela não estava ali só para executar uma tarefa. Não, ela estava para buscar uma meta maior, né? No começo o dinheiro faz falta, né, João? Só que a gente tem que começar lá de baixo, né? É uma escadinha mesmo. Então, mas eu vejo assim, eu vejo que tem muita gente pondo dinheiro. Esses dias eu estava conversando com o Paulinho. Não pode pôr o dinheiro à frente de tudo, porque senão a execução do seu projeto, ele fica ruim, ele fica mal feito. Sim. Então o projeto tem que ser bom, a sua execução tem que ser boa, a intensidade do seu empenho, tem que ser forte, porque a consequência o dinheiro vem. Sim. Né? E foi o que aconteceu com você lá na Expert Cons. É o que eu falo assim, oportunidade todo mundo tem. É lógico que algumas pessoas têm mais oportunidades do que a gente, né? Alguns chamam de karma, outros chamam de lei da atração, né? Cada um nomeia de um jeito, né? Mas eu falo que o que a gente tem que ter, na verdade, é a dedicação, a responsabilidade, compromisso, né? A maioria das pessoas começam um determinado projeto e param no meio, né? Só que a gente tem que acreditar. Então, assim, vão surgir problemas, vão surgir contratempos, isso é normal, a gente tem que aprender a lidar com essas situações do dia a dia. E eu lembro, né, que isso pra mim foi mais difícil no começo. Eu não sabia lidar com problemas, né? Muitas vezes a nossa família cria a gente de um modo, às vezes, um pouco super protetor, né, no intuito de amar mesmo. Só que às vezes o filho acaba não aprendendo a lidar com esse mundo
cruel, né? Entre aspas, mas é um mundo que a gente tem que aprender a lidar, porque o mundo vai lidar com a gente de uma forma diferente do que a nossa família lida com a gente, né? Então eu vejo que eu aprendi a lidar muito assim com isso na Expert Cons, né? Com essa coisa de aparecer problemas, conseguir resolver esses problemas, né, perguntar bastante para você, né, eu sempre conversava com você, o que você acha, até pela experiência, né, que você já traz, né, de toda a sua carreira profissional. Então eu vejo que isso me ampliou horizontes, né, eu comecei a pensar, nossa, eu também posso ser dona de um negócio, né, eu também posso investir mais em uma área que tem a ver com o meu perfil, né, e dentro de pouco tempo nós conseguimos, aliás, né, eu consegui encontrar um foco na minha vida, né, porque muitas vezes a gente tá se dedicando, mas sem foco. A gente se dedica para tanta coisa, mas não se dedica para o que é mais importante. E às vezes essa dedicação que vai te levar, né, para vitória. E é o que eu falo assim, hoje eu sou uma vitoriosa. Sim, eu me sinto feliz por ter conseguido crescer, só que a gente tem que continuar, né? Isso não para. A trajetória é longa, né? Sim. Sabe uma coisa, Kelly, que me chamou muita atenção, não foi só você que passou por lá, né? Nessa função. Tiveram outras pessoas também muito boas, como você, e poderia até citar os nomes aqui, mas talvez eu seja injusto esquecer de alguém, não vou correr esse risco. Sim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando você foi atendendo os candidatos, você teve um contato com pessoas que talvez estivessem passando por um problema muito maior do que o seu. Sim. E isso te fortaleceu. O meu sentimento era esse. Eu acompanhava aí quando você atendia as entrevistas, que você perguntava tal, e questionava as pessoas tal, e aí de vez em quando você perguntava, a pessoa respondia uma coisa muito dura, você falava, nossa, e como que você está lidando com isso tal? Então isso também ajudou na construção desse novo projeto seu, porque você viu que não era só você que estava passando por um momento desafiador. Sim. Hoje, você imagina hoje, Kelly, hoje nós estamos com 12 milhões de desempregados. Sim. No país. Então hoje lá na Expert Cons a cada minuto chega alguém para entregar um currículo, a cada minuto chega alguém para buscar uma oportunidade, né? Então eu acho que isso tudo faz a gente ser mais forte. Quando a gente passa por uma dificuldade, como você passou, eu também não foi diferente, eu conheço N pessoas que têm sucesso hoje e que passou por momentos de dificuldade. Eu acredito que essas dificuldades, elas são colocadas na nossa vida para fortalecer a nossa trajetória. Sim. E que a gente consiga depois lá na frente reconhecer isso. Sim. Que é muito importante a gente reconhecer as pessoas que ajudaram a gente. Eu tive muita gente que me ajudou. Né? Gratidão. E algumas pessoas muitas vezes esquecem isso e continuam sofrendo. E não pode esquecer isso. Agora, vamos mudar um pouquinho. Nós já falamos muito de Expert Cons. Vamos falar agora desse projeto novo seu, que está tendo sucesso, que eu tenho acompanhado e que eu sei que usa uma metodologia muito interessante e que surgiu também de uma dificuldade. Conta um pouquinho dessa história para nós. Bom, então, na época da Expert Cons, eu não me lembro exatamente o momento, mas eu também fazia os atendimentos na clínica, fiquei 3 anos atendendo na clínica, e o meu foco sempre foi a clínica infantil, porque eu sempre gostei muito de crianças, né? E aí, em meio a tudo isso, surgiu a oportunidade do Kumon, fiquei sabendo, né, que tinha a possibilidade de eu estar ser candidata de pegar a franquia aqui em Porto Ferreira. E aí, assim, eu fiquei sabendo no dia e eu pensei, não, isso não é pra mim, deve ser muito caro, eu não vou ter dinheiro, será que eu vou passar nas provas? Então, toda aquela insegurança que eu acho que uma pessoa que nunca foi dona tem. Aí eu entrei no site, preenchi um formulário de interesse, eles me convidaram para participar de uma palestra em Ribeirão. Eu falei, vou sem compromisso, né? Mas acho que não vai dar certo, né? E aí eu fui vendo os valores e tudo mais e pensando nas possibilidades de como eu poderia fazer.
Eu fiz as 3 provas, né? Tive que fazer uma prova de português, matemática, de redação, consegui uma boa pontuação. Então, eu fui passando por esses vários processos. Também tive que passar com várias entrevistas e tudo mais, e acabou dando certo, né? E aí eu consegui abrir o Kumon, porque o Kumon, ele é um método de educação, porém ele tem essa parte psicológica também, né? Ele tem um pouco da psicologia comportamental, que é justamente a abordagem que eu atendia na clínica, né? Não é a abordagem cognitiva, né? Que algumas pessoas confundem, é a abordagem analítico-comportamental. Explica para os nossos ouvintes o que é cognitivo. Cognitivo é de pensamento, né? Assim, quando, por exemplo, assim, a criança chorou porque aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, ela chora por causa de um pensamento. E, na verdade, na análise do comportamento, não. Para nós, um sentimento, um pensamento também é um comportamento. É um pouco difícil de quem está fora da área entender, né? Mas a gente trabalha muito com a questão do elogio, né, do reconhecimento. As crianças precisam disso. Claro que elas precisam de regras, elas precisam de limites, precisam de nãos, porque os nãos que desenvolvem, na verdade, os adultos, mas elas precisam ter esses elogios, que é como a gente trabalha no Kumon. Elogios concretos, que é o que a gente fala. Então, além da gente conseguir desenvolver o aluno por meio das disciplinas, português, matemática, inglês ou japonês, no caso, mas assim, aqui em Porto Ferreira é só português e matemática por enquanto, em breve o inglês, se Deus quiser. Nós temos também que mostrar para ela, olha, você consegue porque você acertou quase tudo, você consegue porque você terminou o conteúdo em 10 minutos, você consegue por causa disso ou por causa daquilo, e sempre a gente mostrando para ela o quanto ela é capaz. E essa é uma das características que a gente trabalha no método, que é a capacidade de autoconfiança. O Kumon é japonês, o Japão é o 2º melhor país do mundo no ranking da educação, né? A nossa educação, infelizmente, ainda precisa ser desenvolvida. Sem dúvida. Né? Então, o Kumon, a gente trabalha... Não é um reforço, tá? Muita gente pensa, vou levar meu filho no Kumon para reforçar o conteúdo da escola, porque tô com dificuldade. Não. O Kumon, ele é um desenvolvimento, é um método de desenvolvimento do cérebro. Né? Ele começa com 3 anos de idade, né? Pode começar em qualquer disciplina. A gente também tem o trabalho de alfabetização. Então, os alunos no Kumon, para poder fazer a matrícula, eles fazem um teste, chama teste diagnóstico. Então, muitas vezes, um aluno que vem, de repente, assim, da escola pública, ele faz um teste e a gente percebe que ele conseguiu passar de ano, tudo, mas ele ainda tem alguma dificuldade. Então, a gente começa com ele lá de trás. Muitos alunos com 10, 11 anos de idade têm dificuldade na continha de dividir, né? A maioria dos brasileiros tem dificuldade de matemática, né? Então, assim, adultos não sabem fazer uma conta de dividir com 2 números na chave. E isso é uma realidade. Muitas vezes, no teste, a gente percebe que a dificuldade não está na conta, mas está, assim, de repente ele não sabe a tabuada, ou de repente ele não tem domínio da continha de menos, né? Então, a gente faz esse diagnóstico para a gente poder fazer essa intervenção. Então, o aluno, ele começa antes, no Kumon, ele começa num ponto de partida bem fácil e ele vai subindo. Até que ele consegue alcançar os conteúdos referentes à escola e ele consegue se tornar adiantado da escola. Né? Exatamente. Então, tem alunos no Kumon que estão na escola no 3º ano, mas no Kumon já conseguem estudar conteúdos do 5º, do 6º ano. Então, a hora que eles chegam na escola, eles não têm dificuldade nenhuma, porque eles já aprenderam. Então, essa é a diferença. O aluno, ele só passa para frente com 100% de assimilação. E a gente não é um concorrente da escola, a gente acaba sendo parceiros. É um apoio, né? Exatamente. Esse nome Kumon tem tradução ou é nome próprio? É um sobrenome. O João vai falar um pouquinho sobre isso. Pintou a curiosidade. O fundador é Toru. O Toru Kumon. Toru Kumon, né? Fundador. E ele fundou, pelo que eu entendi aqui, ele fundou esse método, né? Ele criou esse método para aplicar no filho dele, sim, né? Que é o Takeshi Kumon. Isso. Né? E Kumon é uma metodologia que visa incentivar na criança a autonomia nos estudos, buscando fortalecer o potencial de aprendizado de cada um.
por meio de um processo de aprendizagem planejado e individualizado. O aluno se torna confiante e capaz de enfrentar sozinho o desafio de conquistar o conhecimento, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Sabe uma coisa que gozado, a vida da gente, eu lembro do meu avô era um contador de histórias, né? O João Vicente, né? Meu avô. Ele chegava em casa, quando ele vinha aqui para Porto, ele veio muito pouco para cá, mas lá na fazenda, nos lugares, ele chegava e falava para as mães, para minha mãe, para as minhas tias, como é que foi o dia aí hoje? Como é que foram as crianças? Aí, normalmente, a minha mãe reclamava do João, da Rose, da Mara, e aí meus primos lá, tal, minhas tias reclamavam, e ele falava, tá bom. E aí ele chamava a gente num lugar e falava, senta aí, meninada, meu avô. E aí ele contava uma história. Só que essa história, ele criava uma história que ia falando das artes que nós fizemos durante o dia e o que podia e o que não podia. Olha legal, que coisa fantástica. Muito legal. Personagem da história. Né? Então ele falava, não, porque na história tinha um menininho que fez tal arte que eu tinha feito. Aí eu já falava, nossa, eu fiz isso. Coincidência, não? Eu fiz isso, não pode fazer. Aí falava da minha irmã, falava da minha prima. Mas quando ele terminava, tava todo mundo assim, puxa vida, o que nós fizemos hoje. Então, eu estava vendo, assim, lendo um pouquinho o Kumon, e esse lance do incentivar, que coisa, né? Como os antigos... Se japonês, nossa, teria tido a intuição de criar um método também parecido com esse, só que para passar o pito nas crianças. Na parte de... Isso. Mas não é uma metodologia, né? Não é uma metodologia? Sem dúvida. E muito ligado ao incentivo. Ele incentivava a gente, através de uma história, a fazer as coisas de forma correta. Sim. Então eu estava vendo o método do Kumon e eu vi quanta coisa bacana tem. E eu acho que isso daqui, eu não sei, tem lição de casa? Olha, os pais são envolvidos nisso daí? Como é que funciona isso? É uma questão assim muito cultural, né, João? Assim, os brasileiros, eles não tem, são bem diferentes assim dos japoneses, né? Os japoneses têm essa coisa da disciplina, do hábito de estudo diário, e é uma coisa um pouco difícil no Brasil, porém, sim, tem muitos alunos, muitos pais que seguem à risca o método e por isso que conseguem os resultados. Nós temos as tarefas de casa todos os dias. Ai, Kelly, mas nossa, fazer tarefa todo dia por quê, né? Não vou dizer pra você que as crianças gostam, né? Eles entram animados depois, assim, porque é uma responsabilidade, né, João? E criança não entende. Muitos pais querem sentar com o filho e falar assim, filho, você tem que entender que é pro seu futuro. Não adianta falar com ele de futuro, a criança não vai entender. Tem coisas que não são negociáveis, tem que ser impostas, são regras, né? Porque o pai e a mãe sabem que isso vai ser importante para ela um dia. Por que a gente trabalha o hábito de estudo diário? Porque o nosso cérebro é um músculo, igualzinho ao nosso corpo. Então, se a gente vai pra academia um ano, pega pesado na musculação, a gente ganha músculos. Só que a partir do momento que a gente para, a gente começa a perder esses músculos, né? E geralmente não demora muito. E a mesma coisa no nosso cérebro. Então, a gente precisa manter o cérebro ativo. E ainda mais as crianças, eu falo do método, parece que eu tô falando só de crianças. Na verdade, é para todos, todas as idades. Mas no caso, as crianças, elas têm, o cérebro delas tem muito mais sinapses do que os nossos. Então, elas têm uma facilidade maior para aprender. Só que elas precisam ter bastante estimulação. E a tarefa diária é importante por causa disso. E ela começa com tarefas rápidas, no máximo de 10, 20 minutos por dia. Né? 20 minutos por dia que vão transformar o cérebro desse aluno. Eu fiquei sabendo de um conhecido comentando, né, que colocou o filho no Kumon e brincando, né? Lógico. Ele estava gostando de tudo isso que estava acontecendo, mas ele comentando comigo, falou assim, João, vou tirar aquele moleque do Kumon. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ele chega lá e está muito esperto, ele está começando a querer dar aula para mim lá em casa. Acontece muito isso, né? Ou foi só um caso assim? Isso é muito legal de ouvir, João, porque isso quer dizer que o pai está vendo o filho fazer a lição. Não, né? mas o filho chegar lá, pai, isso tem que ser feito. A maioria
dos pais, assim... Eles chegam a comentar ou não com você? Sim, nossa, fala assim, nossa, meu pai, eu pedi ajuda pro meu pai, porque assim, a gente orienta o aluno a fazer a tarefa sozinho, porque é o método autodidata, ele tem que conseguir fazer sozinho. Só que às vezes o filho, ou ele quer mostrar pro pai que ele tá conseguindo fazer, às vezes muito rápido, o cálculo mental, e aí o pai se assusta. A gente já chegou a fazer reunião no Kumon, que a gente dá o bloquinho pro pai fazer. Ó, isso daqui é um tempo de 10 minutos. Seu filho faz em 5 minutos. Vamos ver quanto tempo você faz? Nossa Senhora. E muitas vezes... Que pressão! Olha o bloquinho e fala, é coisa fácil, é bobo isso. Só que não é, né? Porque uma capacidade que a gente trabalha no Kumon é o cálculo mental. Do aluno conseguir fazer cálculos mentalmente sem precisar dedo, sem precisar nada. Então, por exemplo, 5 mais 8, 13, 6 mais 7, 13, 6 mais 8, 14, 9 mais 8, 17. E os pais... É normal, porque adultos também contam nos dedos. Só que na hora de fazer, que o pai fala, nossa, essas continhas aí, não sei o quê, só que assim, não consegue, né? Se ele não conta nos dedos, ele para o lápis pra contar na cabeça. Então ele conta 5, 6, 7, 8, 9. Então ele não contou nos dedos, mas contou nos dedos na cabeça, né? Então, assim, isso é bom. Às vezes é importante o pai ver que ele não tá conseguindo fazer do jeito que o filho faz. Porque o filho já tá com todas essas capacidades desenvolvidas, né? Então a gente trabalha concentração, independência, agilidade, o cálculo mental, a leitura no português, interpretação de texto, a compreensão de textos, né? E tudo mais. Nós estamos aí na hora do nosso intervalo? Exatamente. Tá. E aí na volta, eu queria perguntar um pouquinho, tem algumas características aqui que eu pesquisei e que eu queria saber se lá no seu trabalho você aplica todas essas, porque é uma metodologia, né? E isso vem um material da franquia. Pronto. Exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que isso que é legal. Legal, gostei. Tá Tudo bom. bem. Voltamos daqui a pouquinho. Antes tem também a previsão do tempo e a história hoje vai nos lembrar. Em 1892, 13 generais assinavam um manifesto contra Floriano Peixoto. Paulinho estava lá presente. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Presentes para todas as ocasiões. Você encontra nas lojas Duzi Malamão. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais. Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas Duzi Malamã. Dona Balbina 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. Duzi Malamã. Tem tudo para todos. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Tá ligado? Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Estação legal. Comunidade. Todo mundo tá ligado.
Previsão do tempo. A presença de ar polar vai deixar as temperaturas mais amenas durante a madrugada em São Paulo e sul de Minas Gerais. A menor temperatura mínima registrada até agora neste ano na capital paulista é de 14,2 graus. A expectativa é que na madrugada desta sexta ou do sábado tenhamos um novo recorde de frio. Nesta sexta-feira, o tempo fica firme no oeste de São Paulo e de Minas Gerais, exceto no noroeste do estado, que terá pancadas de chuva a partir da tarde. Entre Belo Horizonte e a Grande São Paulo, o dia será de sol com nebulosidade variável e não se descarta a possibilidade de garoa. Pela faixa leste, os ventos que sopram do mar espalham muitas nuvens e pode chover fraco, assim como no Vale do Jequitinhonha. A mínima prevista para São Paulo é de 14 graus e 15 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória e para o Rio de Janeiro é de 28 graus. No sábado ainda pode chover fraco a qualquer hora no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No litoral capixaba o sol aparece mais e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde de forma bem isolada. Enquanto isso, o sol volta a predominar em Belo Horizonte e não chove. Do sul de Minas até a Grande São Paulo, ainda há condições para garoa em alguns momentos e o céu fica com nebulosidade variável. As outras áreas, claras no mapa, ficam com tempo firme. Nos próximos dias, o volume na região sudeste só será significativo no norte de Minas Gerais. Os índices variam de 50 a 100 milímetros acumulados. 31 de março de 1892. 13 generais assinam documento contestando o governo do presidente Floriano Peixoto. Na noite da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca se tornou o chefe do governo provisório e convocou uma Assembleia Constituinte. A nova Constituição foi promulgada em 1891. A carta determinava a divisão do Brasil em 20 estados e um distrito federal. O país se tornava uma república representativa, federalista e presidencialista, e adotava 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O presidente seria eleito pelo voto direto, com mandato de 4 anos. O vice assumiria em caso de afastamento do titular. A Constituição estabeleceu ainda que o Congresso deveria eleger o primeiro presidente. 2 chapas são apresentadas, uma encabeçada pelo Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e o almirante Eduardo Van den Kolk para vice, e a outra por Prudente de Moraes para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice. O Congresso era abertamente contra Deodoro, mas os militares pressionam o Legislativo. Deodoro é eleito, mas seu vice é derrotado. A chapa fica assim: Deodoro da Fonseca presidente, Floriano Peixoto vice. Deodoro não consegue apoio do Legislativo para governar. Ele fecha o Congresso e decreta estado de sítio. O golpe fracassa. Ele governa por apenas 8 meses e renuncia. Assume o vice, Floriano Peixoto. Ele anula o decreto que dissolveu o Congresso e assume o controle da especulação financeira. As reações são violentas. A Constituição determinava, no caso de o vice assumir, nova eleição presidencial. Mas Floriano insiste em concluir seu mandato. Foi aí que, em abril de 1892, militares lançaram contra o presidente o conhecido Manifesto dos 13 Generais. Eles contestam a legitimidade do governo e exigem imediata eleição para presidente da República. No dia seguinte à publicação do documento, Floriano manda prender alguns generais e afasta os outros da ativa. Ele governou até 1894. História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Meio-dia e 37. Sexta-feira, você sabe, né? Coach em ação. Voltamos então com o João Vicente e com a Kelly falando pra gente agora sobre Comum, né? Esse nome no primeiro momento não assusta um pouco, né? Comum, assim?
Não assusta quando você oferece o serviço, assim, fala, mas que é isso? Dá a impressão que é uma academia de lutar, judô, alguma coisa assim. Já vê que é japonês, já fala, ai meu Deus. Karatê, jiu-jitsu, alguma coisa assim. Já fizeram essa pergunta lá pra você? Não. Alguns pais pronunciam errado, né? Mas nunca... Não confunde não, né? Não, tranquilo. Ótimo, maravilha. Então só eu confundi, então. Então, Kelly, o que eu quero agora destacar são as etapas aí e o material, a forma como você aplica o material do franqueado. Então, é individualizado conforme a capacidade, né, ou avanço além da série escolar. Fala um pouquinho disso. Sim, por que é individualizado, né? Porque, assim, são poucos alunos por horário para que a gente consiga observar aluno por aluno. Então, o nosso foco no Kumon é entender como o aluno está pensando, né? Muito mais importante para a gente do que apenas as respostas, né? Porque, às vezes, o aluno fez 3 continhas de vezes e ele errou as 3 continhas. Porém, ele sabe a tabuada, só que ele errou na soma da reserva. Então, por exemplo, o 8 que subiu, o 1 que subiu. Então, a gente precisa analisar onde está a dificuldade. Então, isso é individualizado. Cada um tem um pensamento e aprende num tempo diferente do que o outro. Então, tem alunos que pensam 10 menos 7 dá 3. Tem alunos que pensam 3 para chegar no 10. Tem alunos que pensam 3 mais quanto que dá 10. Então, a dica que eu vou dar para um aluno pode não ser a mesma dica que eu vou dar para o outro, porque cada um é de um jeito. E, geralmente, os alunos que têm uma facilidade maior no português têm um pouquinho mais de dificuldade na matemática e vice-versa. Todos somos inteligentes, mas nós sempre temos facilidade maior para uma determinada coisa, né? Então, é dessa forma que nós trabalhamos no Kumon. Que bacana. Avançar pelo autodidatismo. Sim. O que é autodidata, né? No Kumon. O Kumon é método autodidata, que significa que o material do Kumon, ele propicia o aluno para que ele consiga se desenvolver sozinho. O que é sozinho, né? O aluno vai 2 vezes por semana no Kumon para eu orientar diante de dúvidas e assuntos novos, porém o material ele é todo estruturado, com exemplos, com enunciados, com exercícios modelo, para que o aluno tente chegar na resposta com dicas breves. Então, assim, muita gente fala, nossa, Kelly, mas você dá aula de matemática, você vai dar aula de inglês, mas você não é formada nisso, né? Na verdade, o método Kumon é diferente, porque eu sou orientadora do Kumon e não professora do Kumon. Lá nós não temos uma lousa nem nada. É cada aluno com seu próprio material. Nós, orientadores, temos que estudar o material antes para a gente entender quais as dicas que nós precisamos dar para os alunos. E aí, dessa forma, nós vamos orientando. Mas, por exemplo, a gente nunca vai falar, olha, Patrícia, você errou aqui, você precisa fazer isso, você... Não, a gente vai falar assim, o que você acha que está errado nessa conta? Ou, você acha que é isso mesmo? Sabe? Então, a gente vai dando dicas, ferramentas para que o aluno consiga chegar na resposta por ele mesmo. Então, a gente desenvolve o raciocínio lógico também por meio disso. Vou contar uma passagem minha aqui, Reinaldo. Eu estudei... Não, essa é boa, essa dá para falar. Eu estudei no Sudminuce, né? E o Sudminuce... Você e a torcida do Corinthians. E o Sudminuce, ele, no final do ano, ele fazia uma prova aonde aquela nota, ela ia classificar os alunos e tinha a medalha do primeiro lugar, segundo e o terceiro, né? Dos alunos de cada série lá, e que depois tinha um evento lá no Cinemão, no ACEF, onde entregavam as medalhas. E meu sonho era ganhar uma medalha daquela, né? E eu sempre fui meio, assim, fazia para passar de ano, não era aquele cara que se empenhava muito, não. Depois era o CDF da classe. Comecei a estudar bastante depois que eu fui para a faculdade. E aí, naquele ano, eu tinha regra de 3, né? Eu estava no último ano lá do grupo. Tinha regra de 3 e minha mãe, ela dava esses reforços pra gente em casa, né? E aí ela me ensinou de uma forma, porque a regra de 3 tem várias formas de você fazer, né? E a professora ensinou da outra. Então eu fiz da forma que a minha mãe ensinou, o resultado deu certo, ela depois errado, porque não foi da forma que ela fez. E legal, não pode. Hein? E eu tirei eu perdi um ponto ali, que depois, na soma geral, eu perdi a medalha.
Você imagina a choradeira que foi para uma criança. Mas né? o resultado foi o mesmo? O resultado foi o mesmo, que é regra de 3, mas ela é o critério que ela queria que tivesse usado, né? Eu acho que isso não tem lá, né? É assim, o método, a gente nunca induz um tipo de método. A gente vai ver qual o melhor jeito para o aluno. Por exemplo, a continha de menos com reserva, aquela que empresta e devolve, que eu ainda faço desse jeito tradicional, que é o jeito que meu pai ensinou. Mas assim, a gente vai tentar entender qual a melhor forma para aquele aluno. Tem aluno que já me traz um jeito pronto da escola. Então, assim, se ele conseguir continuar fazendo daquela forma e estiver acertando, tudo bem, né? Então, pra gente, não tem, assim, um jeito pronto, né? Porque é individualizado. É, muito legal. Eu acho que isso sim, porque muitas vezes você acaba desmotivando até uma pessoa em estudar, em se desenvolver por uma atitude, muitas vezes, de um critério mal colocado, Sim. né? Então, uma curiosidade aí que eu me lembrei e que foi um momento que com certeza tirou o meu prêmio, né? Isso marcou, né? Não é muito bom, né? Mas vamos falar de coisa boa. Material didático que evolui em ritmo suave. Eu gostei disso aqui. Como é que funciona? Bom, vamos supor que tenha 3 alunos da mesma idade, vamos supor 7 anos. 3 alunos com 7 anos que estão no Kumon, né? Só que são 3 alunos que podem estar em materiais completamente diferentes, né? Então, vamos supor, eu dou um determinado conteúdo para um aluno hoje, uma vez só, com uma única dica, ele já assimilou, ele passou para frente. Pode ser que um outro aluno de 7 anos eu tenha que revisar o mesmo conteúdo 4 vezes com dicas diferentes, para que ele possa entender. Então, o conteúdo, ele vai no ritmo do aluno. Então, a partir do momento que o aluno me mostra que o conteúdo está fácil, que ele está acertando, que ele está fazendo dentro de um tempo bom, porque no Kumon a gente analisa também o tempo que o aluno faz os blocos, então a gente deixa ele passar para um assunto novo. Então, não é que nem assim a escola é individualizado, assim, o Kumon, porque a escola é um coletivo. Então, um professor dentro da sala, ele passa um conteúdo, um único conteúdo de uma única forma para 30 alunos, né? E aí aprendeu, vamos supor, daqui 2 semanas tem prova. O professor não tem como ele revisar individualmente as dúvidas de aluno por aluno. E no Kumon a gente tem essa possibilidade. Então, se algum aluno não entendeu aquele assunto, a gente consegue revisar com dicas diferentes. Às vezes, uma dica não funcionou para aquele aluno. E a gente tem que investigar. É um trabalho investigativo também. Então, a gente tenta entender, mas como será que eu vou dar uma dica? Qual tipo de intervenção que eu vou fazer com esse aluno? Né? Então, é isso. Legal. Assim, eu, enquanto orientadora do Kumon, a própria palavra diz, né? Eu tenho que orientar para o aluno. E não, assim, eu não sou professora, eu não vou dar aulas para ele. Mas eu vou conhecer o aluno, conhecer o pensamento do aluno. Quanto orientadora, a gente tem que pensar em qual material a gente vai dar para o aluno naquela aula, em qual carteira ele vai sentar, de repente ele vai sentar mais próximo de mim, ou de repente ele vai sentar mais com a minha auxiliar, depende, né? Qual dica que eu vou dar para ele naquela aula, qual tipo de elogio que eu vou fazer, o que eu preciso trabalhar com ele hoje. Toda aula a gente tem que perceber uma evolução do aluno. Mesmo que seja uma pequena evolução. Toda aula a gente tem que evoluir esse aluno. Então, essa, na verdade, é a nossa rotina de aula, né? E aí, também tem a parte de comunicação com os pais, né? Tudo que o aluno faz, eu preciso deixar os pais cientes do que eles estão fazendo e como eles estão se desenvolvendo. Porque muitas vezes o aluno está tendo um desenvolvimento ótimo dentro do Kumon. Mas se isso não for passado para o pai e para a mãe, eles não conseguem enxergar algumas vezes, né? Porque começa de um ponto fácil. Então... é isso, esse é o nosso papel. Agora eu vou fazer uma brincadeira meio estratégica aqui com você. Qual a relação que você enxerga do seu período de 1 ano dentro da Expert Cons e o método Kumon? Como? Peraí, repete. Não repita. Qual a que você faria... o período que você passou na Expert Cons, a metodologia que eu usei com você lá na Expert Cons e a metodologia que hoje se aplica no Kumon. Assim, você vê que legal, né? Eu também não tinha pensado nisso, mas agora você falando...
Principalmente a parte do ritmo, né? De você compreender o meu momento, né? E você ir me desenvolvendo, a gente ir se desenvolvendo de acordo com o que eu conseguia naquele momento, né? E aí os feedbacks, os elogios, os nãos, as regras, eu acho que tudo isso tem muito a ver, né, João? Você teve um pensamento diferente do meu? Pode acrescentar. Nossa, eu achei que é isso daí mesmo. A ideia, na verdade, o coach, ele tem muita metodologia. É isso que me chamou a atenção, né, de trazer você aqui, para você mostrar esse trabalho que vocês estão realizando lá, e eu estou sabendo que está tendo muito sucesso. A gente deseja que isso tenha uma sustentabilidade, que vá adiante, e mostrar essa relação que tem. Eu fiquei muito contente de saber que tem turmas também de adulto. Eu acho que tem muita gente precisando de treinar, de se desenvolver, de se capacitar, né? Pra vida, né? A turma fala, todo mundo é capaz, né? O Geraldinho falou aqui que todo mundo é capaz, mas esse lance do ser capaz e desenvolver a capacidade que tem uma diferença. Eu acho que a pessoa, todos nós somos capazes, mas será que nós queremos melhorar a nossa capacidade? É esse aí que está o segredo, o querer. Então, se não quiser, essa atitude aí é que tem que ser mudada, né? Isso que nós estamos trabalhando, Kelly, que você também, quero falar para você, principalmente porque você fez parte da construção da minha empresa. Hoje o Talentos em Ação, ele propõe um coach, ele é um splash de um coach, né? Não é um treinamento coach como se desenvolve hoje em São Paulo, nos grandes centros, até porque o custo desse treinamento ele seria inviável, né, para as pessoas. Então a ideia foi trazer um grupo de pessoas com custo menor e desenvolver uma parte do coach que é importante para desenvolver as habilidades de gestão da própria vida, né? Então nós temos feito lá, tem tido um sucesso muito legal. Eu tenho envolvido alguns psicólogos, né, colega seu, e são pessoas assim realmente que estão contribuindo bastante. Nos próximos treinamentos provavelmente eles vão ter participações, né, com talvez uma avaliação da roda da vida, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos lá estudando ainda qual ferramenta vamos usar. Mas o que eu quero colocar agora para a gente entrar na nossa parte final? Com todo esse desafio que você enfrentou, que você hoje já está aí com 2 anos de escola? 2 anos, fez agora em março. 2 anos. E com todo esse desafio e tal, o que você pensa desse projeto seu para os próximos 5 anos? É o que eu falei, né? A gente não pode se acomodar, né? Não é porque eu já estudei bastante, eu me dediquei bastante que eu tenho que parar. Não, eu penso em crescer, sabe? Penso em crescer muito mais. Hoje eu tô com quase 100 alunos, que é um número bom, né? Para 2 anos. Eu penso em chegar até uns 250, sabe? Eu acho que... A estrutura lá atende? Se não atender, sim, não vai atender. Aí, no caso, se precisar, a gente tem que mudar de prédio, né? Uhum. Mas, assim, eu penso, sim, em conseguir desenvolver cada vez mais alunos. E eu fico pensando também no futuro, né? Quando eu já tiver os alunos que são crianças hoje, que já tiverem entrando na faculdade e, de repente, eu ver, né, como o Kumon ajudou na vida deles. Então... eu penso em desenvolver pessoas, né? Desenvolver o ser humano, porque o Kumon ele desenvolve não só para o português, para matemática ou para as disciplinas, mas para a vida, né? Então, é esse meu objetivo. Que é o principal, né? Exatamente. Eu acho que as escolas também precisavam mudar um pouco suas metodologias para preparar os alunos para o mercado de trabalho, para a vida, para as dificuldades, porque as dificuldades sempre são maiores do que a gente deseja, né? Mas todo mundo busca sucesso, né? Sim. Até estava lendo aqui, né? Desenvolver a capacidade de realizar sonhos. Sim. Né? Acho que é um dos lemas aí do Kumon, né? Sim. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que esse é o meu ideal de vida hoje, é desenvolver a capacidade de realizar sonhos.
O que acontece, assim, voltando um pouquinho à questão da escola, na verdade, eu falo que não é culpa da escola, não é culpa do professor, não é culpa do diretor, mas é o nosso sistema ainda, né, educacional brasileiro que tem algumas coisas a serem melhoradas, né? Que às vezes tem profissionais excelentes dentro das escolas que também estão, né, se sufocando, às vezes eles estão fazendo o seu máximo e muitas vezes não conseguem dar o máximo, né, por conta de vários motivos, né, às vezes muitos alunos e tudo mais, né, não vamos entrar nisso agora. E a questão, assim, dos sonhos, é o que o Kumon fala, é o seguinte, que, como eu falei agora, né, por meio das disciplinas, ele consegue se desenvolver em outras áreas, né, então tem um raciocínio lógico melhor para o dia a dia, né, em tudo, na autoconfiança, né, para a pessoa se sentir mais feliz mesmo, né, e aí através de todas essas capacidades ele conseguir chegar nos objetivos deles, né. Então uma das coisas que o professor Toro Kumon falava também é a respeito da solidariedade. Muitos pais perguntam, nossa, mas o aluno quando ele se torna brilhante, ele não se torna de certa forma arrogante, né, então aí a gente passa a falar um pouco da psicologia. Na verdade, a pessoa que tem, na verdade, um conhecimento, ela é mais solidária. A pessoa que não tem o conhecimento, mas ela quer mostrar que tem, ela às vezes usa essa coisa da arrogância, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha no Kumon é solidariedade. Quando o aluno ele tem um bom desempenho, ele passa a querer ajudar o amigo, né? Porque ele sabe de verdade. Eu quero abrir um espaço aqui para você, se as pessoas querem se inscrever no Kumon, qual o caminho? Tá. Nós temos matrículas abertas o ano todo, né? Porque é individualizado, então não precisa formar turmas. Hoje o valor é R$169 a mensalidade, a matrícula é R$70. Quem quiser procurar pode ir pessoalmente, é Rua 29 de Julho, número 1009, Centro, ao lado da loja Tic Tac. Ou vocês podem ligar também, que é o 3581-3909. Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa e sempre no final a gente pede que os nossos convidados deixem uma mensagem aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanharam aqui. Diante desse desafio, toda essa mudança que aconteceu na sua vida, o que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes? Eu vou usar uma frase do próprio professor Toro Kumon, né, e fazer um paralelo com a vida das pessoas em geral. Então, o professor Toro Kumon dizia, né, que crianças brilhantes não nascem prontas, elas são desenvolvidas. E são desenvolvidas quando encontram bons orientadores. E a mesma coisa na nossa vida, né? Então, todas as pessoas realmente elas são capazes, todo mundo tem uma inteligência. Seja uma inteligência sinestésica, no caso do Pelé, que jogava futebol, ou no caso do Einstein, que já tinha um bom raciocínio lógico matemático, não importa. O que importa é que todo mundo tem. E aí a pessoa precisa se conhecer e desenvolver essa inteligência. Todo mundo pode se desenvolver, mas tem que ter o querer, a batalha. O sucesso é para poucos, né? O sucesso é para poucos, por quê? Porque dói, o sucesso dói. Só que você tem que passar por essa dor. Você tem que passar por ela e não desistir, porque aí você vai conseguir chegar lá. Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem hoje. Essa semana eu tive uma experiência, na verdade foram algumas experiências muito bacanas. Pessoas que foram conversar comigo e que eu notei o quanto é importante muitas vezes um papo aberto, um papo franco, ouvir as pessoas. Então eu ia deixar aqui um pedido a todos os nossos ouvintes que já estão fazendo isso que eu vou pedir, né? Mas ouvir os seus familiares, ouvir as pessoas que estão precisando de um bate-papo. Está faltando muito isso. Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa não está precisando de dinheiro, ela não está precisando de comida, ela está precisando sentar e bater um papo, trocar ideia, ser ouvida, ser valorizada numa conversa. Isso, desligar o celular, bater um papo. E essa semana eu fiz isso com várias pessoas e eu me senti muito bem. Não sei se ajudei as pessoas, mas eu acho que a energia que veio também para mim foi muito legal.
pessoas assim com capacidade muito boa e que na verdade estão sendo mal utilizadas, ou muitas vezes o mercado não está absorvendo. Isso é normal, isso é um período que passa, é esse sofrimento que a Kelly acabou de falar, e que a gente supera. A gente tem que sentar, analisar o status que a gente se encontra, fazer uma avaliação e falar o que eu quero. O que eu quero daqui para frente? E aí planejar o futuro, que as coisas vão acontecendo. Muitas vezes acontece muito rápido, como aconteceu com ela. Quando falei, não, calma que vai chegar a hora, vai dar tudo certo. E deu. Parabéns, muito obrigado da sua participação aqui. Obrigada, João, pela oportunidade e por relembrar de uma fase tão maravilhosa da minha vida. E desejamos sucesso para você lá, que você continue assim, fazendo esse trabalho bacana. Obrigada.